Olá meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um reading vlog aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa, sou criadora de conteúdo e autora do livro de fantasia Jovem Adulto Victoria e hoje estou aqui porque, gente, durante 3 semanas nós temos a semana de 4 dias, ok? E eu sei, eu sou uma pessoa muito privilegiada porque eu basicamente pedi estes fins de semana para poder dedicar-me à tese e o meu chefe compreendeu o assunto e disse: tá bem, ok, então não precisas de vir trabalhar, o que para mim é ótimo. Eu trabalho num ambiente onde nós trabalhamos tipo feriados, fins de semana, essas coisas todas. Eu, enquanto trainer, não trabalho aos fins de semana, eu trabalho de segunda a sexta para acompanhar as pessoas que entram na empresa e para dar treino, mas a nível de feriados, normalmente eu tenho que fazer, porque tecnicamente continuo a ser QA e posso dar esse suporte aos agentes. Eu quero muito entregar a tese no fim de maio, então eu negociei e pedi esses dias, sendo que depois, ao longo dos feriados deste ano, eu terei que os fazer praticamente todos. Portanto, vamos aproveitar não só para escrever a tese, e vocês também me vão acompanhar nessa parte, mas para ler. Porque, gente, são 3 dias e eu vou ficar em casa, eu vou ser uma couch potato, com exceção dos momentos em que eu vou de facto sair para ir ao ginásio, mas a minha vida será computador, escrever a tese e ler. Não tenho assim mais grandes planos para além disso. Estou a tirar um curso de gestão de redes sociais e, portanto, também tenho essas aulas também para ver, sendo que eu tenho feito uma coisa, que é, quando eu estou no ginásio, eu estou a ver as aulas, porque as aulas são gravadas. Então, tem sido muito proveitoso aqueles 45 minutos que eu vou ao ginásio também, mas quero-vos falar aqui, então, das minhas leituras. Primeiro de tudo, eu estou a ler de momento um livro que é em parceria com a Euforia e que é O Perdida e Atada. Este livro já saiu em março, nós estamos em abril e eu ainda não o acabei. Pronto, portanto temos aqui uma situação um bocado crítica mesmo, mas tem mais a ver com a minha falta de tempo e não tanto com o facto de a história não estar a ser cativante, muito pelo contrário. Eu no outro dia estava a ler e fiquei a ler até o livro me cair na cara. Não estou a brincar, portanto, está a ser mesmo uma leitura muito, muito gira e engraçada. É o primeiro livro assim de cowboys que eu estou a ler. Portanto, está-me a dar assim aquelas vibes dos Céus de Montana, da Nora Roberts. E, portanto, acho que de alguma forma está a trazer assim aquele meu lado adolescente que adorava ler assim estes romances. Então estou a adorar esta leitura e é para a terminar agora, pelo menos até domingo. Pronto. Agora, para o 75 Soft Challenge, que é uma coisa que eu estou a fazer, eu terminei o livro Sem Foco e eu adorei de coração mesmo o livro. Acho que é um livro fantástico, um livro que nos faz pensar bastante sobre o nosso foco e a falta dele e o que é que está a ser feito para nós perdermos o foco e, no fundo, quais é que são os benefícios do foco para a grande economia, mas no fundo o que é que nós perdemos com isso, não é? E então, eu terminei esse livro, achei muito, muito bom, mas eu ainda tenho alguns dias do 75 Soft Challenge para fazer e, portanto, hoje comecei a ler o Blink de Malcolm Gladwell. Tal como o Sem Foco está disponível também no Kobo Plus e, portanto, eu comecei esta leitura hoje. Ainda tenho os meus 15 minutos para ler hoje, porque eu ainda não os consegui terminar e, portanto, mais um livro para ler. E agora, para terminar, chegou também da Euforia o Fica Comigo, o primeiro livro da série Sinful Manor, e é de Sarah Kate e trata-se de um casamento de conveniência escocês. Está dito, certo? Percebem porque é que o livro veio ter comigo? Ok? Pronto. Então, tenho aqui estas 3 leituras. Portanto, tenho aqui estas 3 leituras lindas e maravilhosas e venham daí acompanhar-me então neste primeiro fim de semana alargado, de uma semana de 4 dias. Portanto, venham acompanhar-me sexta, sábado e domingo. E na próxima semana vocês também me vêm acompanhar na sexta, sábado e domingo. E na outra semana vocês vão me acompanhar na quinta, sexta, sábado e domingo. Porque eu vou trabalhar na sexta, mas pronto, nem tenho que ir trabalhar.
Agora, a nível de tese, o que é que eu planei? Portanto, eu não vou planear a tese para as próximas 2 semanas, eu vou só planear aquilo que eu quero fazer este fim de semana e que é escrever o capítulo das metodologias. Depois ainda tenho uma coisa do meu corpora para fazer, que é dividir o texto por unidades de sentido e, portanto, isso vai ser muito trabalhoso porque eu tenho 6 excertos, mas ao mesmo tempo tenho que fazer isso, que é para depois me preparar para escrever o quarto capítulo, que é dedicado então à análise do conteúdo. Vai ser interessante, vai ser bom, mas pronto, são estas as 2 metas para este fim de semana. Capítulo das metodologias e dividir os textos, os certos, neste caso, em unidades de sentido. Portanto, venham daí. Eu não sei como é que a minha câmera faz isto, mas parece que eu tenho imensa iluminação aqui no parque de estacionamento quando eu não tenho. Então, fui estudar para o Starbucks porque eu não consigo concentrar em casa, desculpem, lamento muito, não sei o que é que se passa comigo. Mas então consegui, entre ontem e hoje, escrever 2100 palavras, o que eu acho que é muito bom. E eu hoje estive ainda a fazer mais uma recolha de textos que eu precisava. E uau, foi mesmo muito produtivo esta sessão. Foi só 2 horas e meia. Eu acho que ontem eu fiquei tipo 3 horas, portanto, estão a ver, 5 horas e meia, 2100 palavras, o corpora está todo feito. Portanto, é muito bom sinal e isso significa que eu, ao longo desta semana, vou começar a dividir os certos por unidades de sentido. É uma parte um bocado demorada, mas que ao mesmo tempo não exige blocos de tempo, sabem? Tipo, posso tirar 15 minutos aqui, 20 minutos acolá, tipo, até convém que não sejam blocos de tempo muito grandes, porque depois eu começo tipo, a ver tudo de vez, que estão a ver, pronto. Então, como recompensa por estes 2 últimos dias maravilhosos a nível de estudo, eu comprei O Amanhecer na Ceifa da Susan Collins e, epá, este livro tem... A Susan Collins, para mim, ela é uma autora muito querida do coração, porque não só ela escreve histórias maravilhosas, verdade, mas também foi ela que me motivou a começar a falar de livros no digital e então estar mais de 10 anos depois de eu ter começado o meu canal e de, lá está, ter começado a falar de livros, eu estar a comprar O Amanhecer na Ceifa, para mim é emotivo, gente. Eu até agora não tinha lido mais nada de Susan Collins para além dos Jogos da Fome, portanto, sabem, assim, aquele apertozinho no coração de estou a comprar uma autora que eu leio há tantos anos, sabem? Então pronto.
E depois no supermercado, aqui no Auchan, eu encontro coisas que eu não encontro na zona onde eu vivo. E encontrei uma brownie proteica da MyProtein. Eu nunca tinha visto isto na vida. Eu estou cheia de fome. Estava-me a apetecer uma cookie do Starbucks, mas eu fui forte e com o foco na dieta, certo? Mas é assim, isto é uma brownie proteica, portanto, mal não faz, não é? Pronto. Para além de que depois também vi imensa coisa da Prozis, inclusive gelados proteicos, maple syrup, zero açúcar. Tipo, gente, estamos a evoluir. Ora bem, ela é muito chewy. Ok, também é assim muito densa. Olha, não é a cookie do Starbucks, não é? Não é. E é um bocado maçaruda. Eu sei que esta palavra não existe. Mas tipo, sabem aquelas coisas proteicas que depois fica assim uma espécie de sabor a farinha, textura de farinha na vossa língua? Pronto, é isto. Mas sabe a chocolate. Acho que não consigo comê-la toda. Mas pronto. Pelo menos tiro daqui o sentido do doce que eu preciso. No entanto, também comprei umas cookies da Nacional. Portanto, estão aqui atrás no carro. Eu já vos mostro quando chegar a casa, mas por acaso isto não me satisfazer e não me satisfaz, gente, vou acabar por aqui, vou comer esta dentada e fica aqui mais 50% da brownie. E agora vamos para casa. Porque há coisas para fazer em casa e eu amanhã não saio de casa todo. Porque vou estar só tipo modo couch potato a editar vídeos. E é isso. Bom dia, meus queridos. Feliz sexta-feira, 25 de abril, celebrando o Dia da Liberdade. Eu hoje tenho alguns planos, mas antes de mais, quer dizer, não tenho assim planos muito interessantes, ok? Vamos com calma. A minha vida também não é assim tão interessante. Mas queria dar-vos aqui um update das leituras da semana. A nível do Blink, que eu estou a ler no Cubinho, eu já li um bom bocado ao longo desta semana. Estou a 29% do livro e já li os meus 15 minutos do dia hoje. Portanto, já não preciso de ler mais o Blink, o que até é bom porque eu preciso de pôr o copo a carregar, que ele está a ficar com muito pouca bateria. Ao longo desta semana, eu também dei uma grande adiantadela ao Perdida e Atada. Estou, de momento, na página 132, que é praticamente a metade do livro. Estou a gostar muito, está a ser uma história super gira, tipo... Ai, gente, isto está-se a desenvolver, não está a ser rápido, sabem? Mas, ao mesmo tempo, às vezes acontece tipo aqui um infodumping do passado e a pessoa fica assim, wait a second, isto tem muito mais sumo aqui por trás. Então, tem sido muito, muito bom. Estou com um grande problema, enorme, porque eu na semana passada li o Spy Family 5 e o que é que acontece? Eu não tenho mais nenhum mangá cá em casa. Estou chocada comigo própria. Eu normalmente costumo ler um mangá ao fim de semana, assim, ao sábado de manhã ou ao domingo de manhã, e eu não tenho nenhum comigo. Mas depois também pensei, bem, tenho que ser aqui um bocadinho comedida nestas coisas, porque eu tenho muitos livros de ficção para ler, e então, se calhar, este fim de semana, em vez de passar uma hora a ler um mangá, se calhar mais vale a pena ler uma hora algum livro que eu esteja a ler de momento. Estão a perceber? Pronto. Acho que este fim de semana vou acabar por me dedicar muito aqui ao Perdida e Atada, que eu quero muito terminá-lo, porque eu depois também tenho que fazer um review do Fica Comigo e eu ainda não peguei no livro. Pronto. Estou assim um bocadinho triste. Eu acho sempre que as minhas semanas vão ser sempre produtivas e maravilhosas a nível de leituras e isso tudo, e depois acabam sempre por ser um bocadinho caóticas e eu ainda não encontrei aqui um equilíbrio certo,
O que eu tenho feito, por exemplo, a nível do livro de não ficção, é durante a minha hora de almoço eu tento ler, ou então tento integrá-lo, sei lá, quando estou a tomar o pequeno almoço, quando chego ao trabalho. Pronto, são algumas coisas que eu tenho feito para que não chegue o fim do dia e ainda tenha que ler 15 minutos de um livro de não ficção, sabem? E isso também é bom porque eu, durante a noite, antes de dormir, tenho lido o Perdida e Atada. Às vezes são só 5 páginas que eu consigo ler. Opá, e a gente está tudo bem com isso. Eu acho que isso já é uma grande vitória. Agora, a nível de tese, no fim de semana passado consegui escrever o capítulo dedicado às metodologias. Correu bem, escrevi 2100 palavras. Mas agora queria, antes de estar a enviá-lo, queria só ter o feedback do capítulo das tecnologias e ainda não tenho isso. Portanto, próxima semana é começar a insistir por e-mail. Eu digo, por favor, deem-me feedback, por favor, deem-me feedback. Pronto. Até porque para a semana começa maio. E depois aí começa a countdown a sério para poder entregar a tese. E então, hoje, eu quero ir ao ginásio e vou dividir os excertos por unidades de sentido, que foi uma coisa que eu durante a semana não consegui pegar mesmo. E depois, além disso, ainda tenho um vídeo para gravar, um ou dois, ainda estou a pensar aqui no que é que eu quero mesmo fazer. E portanto, esses vídeos são aqui para o canal. Tenho 2 vídeos para editar para o meu canal pessoal e ainda tenho que planear os posts de social media. Coisas muito interessantes a acontecer. Este fim de semana, muita coisa para fazer. E são agora, ainda nem sequer são 10 da manhã, portanto eu vou pegar no computador e vou começar a dividir os excertos por unidades de sentido, porque eu preciso do meu ratinho do computador para fazer isso, portanto vai ter mesmo que ser. Alô, meus queridos. Então, fui ao ginásio, fiz os meus 45 minutos para o 75 Soft Challenge. Ainda me falta beber esta água toda, mas são 10h15 da noite, portanto acho que consigo bebê-la até ir para a cama. Mais ou menos daqui a 45 minutos. Então, coisas que eu queria fazer, estou morta. Tipo, enfim, trabalhei 1h30 de manhã na tese, trabalhei 2 horas na padaria portuguesa de Massamá. Se vocês nunca foram a uma, vão, porque a qualidade deles é sempre muito, muito boa. E fiquei lá 2 horas e mesmo assim não terminei aquilo que queria ter terminado para a tese. Portanto, ao todo eu trabalhei durante 4h30 hoje na tese e tipo não terminei aquilo que eu queria terminar, então estou furiosa com isso. Mas basicamente eu acho que estava a fazer uma estimativa muito por baixo daquilo que me iria demorar a colocar os certos, tipo, estão a ver, tipo assim, por ordem, ou seja, ter o certo em inglês, o certo em português e depois tipo as variações todas e no fundo acabam por ser tipo 6 versões, 7 a contar com o Gold Standard, portanto eu não estava a contar que ia demorar tanto tempo em dividir por unidades de sentido e depois é um trabalho muito repetitivo, estão a ver, é Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+V. Eu ainda tentei fazer tipo uma artimanha para que aquilo ficasse tudo por unidades de sentido, mas eu só fazer um Ctrl+V, mas epá, eu não sei porquê, mas aquilo não me estava a abrir os parênteses das falas. Então é mesmo tipo Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+V e às vezes os meus olhos já ficam tipo todos vesgos, já qual é a unidade de sentido disto já não sei. E então pronto. O que é que eu vou fazer até às 11 da noite? Vou tentar adiantar mais um bocado disso. É um bocado seca, sou-vos sincera. Mas pronto, já percebi que afinal amanhã vai ter que ser continuar a fazer isto, em vez de começar a analisar os excertos. E eu estou tipo, eu não acredito que acabei de perder uma semana só porque pensei que isto ia demorar muito menos tempo. Estão a ver? Pensei que ia demorar tipo 1, 2 horas no máximo.
e então eu hoje estive 4 horas e meia nisto e nem sequer fiz metade. Portanto, hoje eu queria muito, muito, muito ler A Perdida e Atada, mas, sou-vos sincera, acho que hoje já não consigo, porque o meu foco até ao fim de maio é a tese, sem dúvida alguma, e portanto vou aproveitar o resto de energia que eu tenho para fazer isso. E pronto, e agora tenho aqui um gato a brincar na minha cama. Pronto. Ele é um amor de gato, ok? Eu adoro o meu gato, mas ele às vezes parece possuído pelo diabo. Então, enfim, vou concentrar. Então, gente, como é que vai essa vida de apagão para vocês, hein? Então, hoje é quarta-feira, dia 30 de Abril, e eu na segunda-feira não li nada. Houve um apagão, ok? Que toda a gente o viveu, claro. Se vocês vivem em Portugal ou Espanha, vocês viveram o apagão. E eu não consegui ler nada. Eu li os meus 15 minutos do Blink, porque era obrigatório. Não tirei foto do progresso, porque podiam ser russos, podia de facto haver já navios à porta de Portugal, podia haver tipo um corte de energia elétrica que podia durar 3 a 4 dias. Portanto, basicamente, gente, eu paniquei. E eu paniquei tanto que eu ia ao carro, eu ia ouvir as notícias, de hora a hora, e eu só comecei a descansar quando a luz voltou, ok? Ou seja, quando nós tivemos que acender as velas, eu pensei, pronto, caput, foi tudo para o ar, amanhã não vou trabalhar, fui trabalhar na verdade, spoiler alert, mas pronto, foi um caos. Aliás, a nível de trabalho as coisas não estão muito famosas, ok? E então quando faltou a luz, e depois disseram que também era no outro edifício também, eu pensei assim, então é assim que vamos descobrir que somos todos despedidos? O cliente deixa de pagar a luz do edifício. Desculpem, foi o que eu pensei, ok? Portanto, vejam só como as coisas estão famosas para o lado do meu trabalho, sem dúvida alguma. Pensei que era assim que íamos descobrir que íamos todos para casa, mas por outros motivos. Enfim, então, a nível de leituras, deixem-me ver. Falta-me ler assim cerca de 6 minutos do Blink para hoje e eu estou a 41% do livro e estou a gostar muito. Quanto aos meus cowboys, eu estou a 52% do livro, mas eu também estou a ler algumas vezes no Kobo e é por causa disso que eu sei a percentagem a que eu ando. Eu estou a gostar da história, está interessante, desenvolveu um bom bocado sobre a história da Teddy e do Gus, tipo assim, nível de passado deles, que aquilo estava a dar muitas indicações e eu já estava a pensar que era uma coisa. Hoje é quarta, eu já vos tinha dito isto, desculpem. Amanhã é dia 1 de maio. Eu hoje trabalhei quase 2 horas na minha tese. Usei a minha hora de wellness, usei quase toda a minha hora de almoço e, portanto, amanhã é ver se eu começo mesmo a analisar as coisas à séria. Entretanto, hoje eu senti-me, tipo, maravilhosa e super produtiva, porque de manhã, e atenção, ainda nem eram 8 da manhã, eu já tinha pago a propina, já tinha enviado e-mail às minhas professoras a perguntar por updates do capítulo que eu lhes enviei a meio deste mês
e, portanto, depois fui trabalhar também mais na tese e pá, adoro. Sabem, senti-me mesmo super produtiva. Depois, amanhã era suposto ir almoçar com uma amiga minha, mas afinal não vou. E, portanto, o jantar que eu estava a pensar fazer hoje, se calhar faço amanhã para o almoço, porque tenho mais tempo. Portanto, são 8 da noite e eu estou esfomeada. Portanto, para hoje a emenda é cogumelos e vou fazer aqui umas salsichas de soja e tenho massa. Eu comprei também a polpa de tomate no outro dia e cooking rice, que vou então misturar aqui um bocadinho nisto só para fazer aqui um bocadinho mais de molho. Tenho massa feita, portanto isso é menos uma coisa para eu me preocupar. E vai ser esse então o meu jantar hoje. Acho que sim. Hoje de manhã ainda fiquei 1 hora a tratar das coisas da tese e basicamente está a ficar já tudo. Consegui colocar tudo num ficheiro só, tipo todo o corpo, dividir por unidades de sentido, que era uma coisa que eu no dia 25 estava a passar-me porque pensei que aquilo ia demorar só um par de horas e afinal não. Mas como a prática leva à perfeição, então eu fui sendo mais rápida e eu consegui colocar ontem uma parte do excerto D e metade do excerto E e portanto hoje numa hora eu consegui colocar o excerto E, tipo a parte que me faltava, e o excerto F todo. São agora 3 e um quarto e eu vou começar tipo, já a fazer isto e queria ver se conseguia despachar isto tudo em 3 horas, 3 horas e meia. Pronto, vamos ver, vamos ver. Vou ver o que é que eu consigo automatizar, porque lá está, como está tudo numa folhinha Excel, tipo fazer ali umas formatações. Eu chego lá, para isto ser mais rápido. E depois queria falar com vocês sobre um unboxing. Então, eu tinha salto da boca expirar e uma boa girl math. Nós não deixamos o salto da boca expirar, como é óbvio, certo? Pronto. E então eu tinha 2€ e tal e comprei 2 livros, pronto, porque depois também é preciso ser 15€ ou 20€ para ter os portos grátis, portanto, no fundo acaba por ser 2 livros, não é, gente? Pronto, e então eu comprei um livro em espanhol, portanto, praticar aqui o meu espanhol de ler 2 livros este ano. Eu já tenho um. Na verdade, eu tenho mais do que um. Eu tenho alguns no meu TBR. Eu não sei porque é que eu comprei um livro em espanhol. Mas pronto, a da Elizabeth Benavente, eu ainda estou muito dentro da vibe da Valéria, sabem? A série da Valéria destruiu-me completamente. Tipo, eu fui ver o último episódio sem me perceber que era o último episódio da série. Chorei baba e ranho, não foi bonito. E então comprei aqui El Arte de Engañar al Karma e gosto muito do facto de não só ser um paperback daqueles floppies, mas também por a letra não ser assim tão pequenina quanto isso. Eu sei que ela parece pequenina, tipo assim, mas ela tem tipo um espaçamento 1,5, estão a ver, portanto não me parece que vai ser cansativo ler o livro. E depois comprei o Funny Story da Emily Henry. Este não é o novo da Emily Henry, este é o que ela lançou o ano passado. Se eu não estou em erro, o meu objetivo é ler um livro da Emily Henry todos os anos. Eu vou ler o You and Me on Vacation agora em maio e, portanto, queria muito ver se conseguia ler o Funny Story, sei lá, assim, para as minhas férias de verão, algo assim do género, pronto. E assim conseguia ler 2 livros da Emily Henry e ficava um bocadinho mais perto da quantidade de livros que a mulher escreve. Ela escreve sempre um por ano, eu sei que não é muito, mas eu já estou um bocadinho atrasada nisso. E, portanto, era este aqui o update que eu vos queria dar. Eu já li o Blink, os meus 15 minutos do Blink. Estou quase a meio do livro, muito surpreendida. E depois também li um bocadinho nada dos meus cowboys, do Feita e Desfeita, mas não adiantei assim grande coisa, foi só mesmo tipo 2 paginazinhas, mas pronto, mas vai indo. E agora é focar-me na tese. Pronto, este vídeo é para a Good Books, claro que sim, mas pronto, a vida de estudante é transversal a todas as áreas da nossa vida. Pronto. Portanto, venham daí, vamos estudar um bocadinho agora durante 3 horinhas, 3 horas e meia, ver o que é que eu consigo mesmo fazer agora aqui para começar a comparar já os textos e a extrair essa informação toda.
Alô, meus queridos! Então, venho dar-vos aqui um reading update final para terminarmos aqui o vídeo. E então, eu terminei o Feita e Desfeita de Layla Sage. Vou-vos ser sincera, não é a minha vibe. E atenção que eu lia muitos livros da Nora Roberts que se passavam assim, tipo, no meio do nada, cowboys, quintas, etc. Mas, de facto, não foi a minha vibe, pronto. A história é boa, as personagens são boas, todo o enredo está bem construído, não há assim aqueles conflitos tontos só para avançar com a narrativa, longe disso até. No entanto, acaba por não ser para mim, sabem? É mesmo aquele género de livro que, olhem, não aqueceu nem arrefeceu, pronto. E fiquei um bocadinho triste por causa disso, porque eu estava com algumas expectativas, mas pronto, tá tudo bem, tenho que viver com isso e pronto, a vida segue, não é? Disseram-me que este era o favorito de algumas pessoas, tipo de toda a saga. Sinceramente, acho que agora também não me apetece muito ler os livros anteriores, pelo facto que este foi o favorito de muita gente, então, e os outros? O que é que não têm? Porque este livro teve tudo, só não teve impacto foi em mim, sabem? Tipo, eu e ele, nós não nos identificámos, pronto, e está tudo bem. E então é isso, era este o update final que eu vos queria dar. E também, só para vocês terem a certeza de que eu de facto ainda leio alguma coisa e tento comprometer-me ao máximo com as minhas leituras. Comecei a ler o Fica Comigo, da Sarah Kate. Até agora ainda só li um capítulo, portanto estou mesmo muito, muito no início, mas pronto, esta é a próxima leitura, esta e o Aconteceu Naquele Verão, que comecei também já a ler no Kobo. E então pronto, aqui ainda não deu para obter assim a vibe. É o primeiro capítulo, ainda só conhecemos a Sylvie e outra personagem muito carrancuda e ainda não deu para perceber mesmo, pronto. Portanto, vamos ver, vamos experimentar como é que será assim esta leitura e espero que vocês tenham gostado deste reading vlog das 3 semanas com semanas de 4 dias. Eu adorei não trabalhar um dia a mais e sinceramente acho que se pode perfeitamente implementar isto no dia a dia dos trabalhadores. Eu consegui fazer várias coisas e eu consegui estar verdadeiramente descontraída durante esses 3 dias, em vez de ser aqueles 2 dias com alguma tensão de que é preciso fazer as coisas que eu não consigo fazer durante a semana. Contem-me tudo aqui em baixo nos comentários se vocês gostaram deste reading vlog, eu adoraria saber. E se chegaram até ao fim deste vídeo, então coloquem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sininho para receberem novas notificações sempre que há vídeo novo. Não se esqueçam de me seguir nas outras redes sociais, eu vou deixar os links todos aqui em baixo na descrição. E então nós vemos num próximo vídeo, mas até lá, já sabem, boas leituras!